Abra sua Bíblia comigo em Amós, capítulo 9, verso 11. Amós, capítulo 9, verso 11. O texto diz o seguinte: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Verso 12. Para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Somente até aí. O remanescente de Edom. Essa menção Edom nos lembra de Obed-Edom, um personagem importante na história de Davi, quando ele estava trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. No caminho, a arca foi colocada na casa de Obed-Edom por um tempo. E o Senhor abençoou abundantemente ele e toda a sua casa. Edom sugere que quando Deus restaurar o templo de Davi, nós vamos experimentar essas bênçãos. Uma bênção que te alcança e alcança toda a sua casa, toda a sua família. Uma bênção que nos lembra quando o povo tomou um cordeiro para si e para sua casa, onde cada um e sua família foi protegido, sustentado e guardado ali na primeira Páscoa. Deus quer nos abençoar, mas Ele quer abençoar também a nossa casa. Ele não é somente o seu Deus, Ele é o seu Deus e o Deus da sua casa. Amém? Antes da arca ser colocada na casa de Obed-Edom, houve um incidente. Durante a viagem, Pérez-Uzá, em vez de transportar a arca nos ombros do sacerdote, como era o ordenado por Deus, Davi transportou a arca em um carro de bois. Então os bois tropeçaram, e um dos homens de Davi, Uzá, que significa força, tentou firmar a arca, tentou apoiar a arca para que ela não caísse, e ele foi morto. E Davi chamou o lugar de Pérez-Uzá, que significa quebra de força. Na jornada da restauração do tabernáculo de Davi, Deus vai permitir que a força humana seja quebrada, que o orgulho humano seja quebrado, que o achismo do homem e o seu ego seja quebrado, porque somente quando o homem ver que sem Deus ele não pode fazer absolutamente nada, aí sim ele está no ponto de confiar, depender da força do Senhor e provar do amor dele. Sem Jesus nada podemos fazer. Ele disse isso em João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, às vezes a gente pensa que nos grandes desafios da vida, nas coisas maiores, nas coisas mais difíceis das nossas vidas, nós precisamos de Deus.
Mas nós, muitas vezes, erramos quando pensamos que nas coisas pequenas, nas coisas mais simples, eu posso resolver sozinho. Só que a Bíblia diz, sem Jesus, você não pode fazer nada. Deus quer te ajudar nas coisas grandes e difíceis, como Ele também quer colocar a mão dEle nas coisas mais simples que diz respeito à sua vida. Até as coisas que você pode fazer sozinho, Ele quer cooperar com você. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Quando colocamos nossa confiança em nossa própria força, abrimos a porta do fracasso em nossas vidas. Foi o que aconteceu com os israelitas no deserto. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, eles confiaram na sua capacidade, eles confiaram na sua força e disseram para Deus, nós podemos fazer isso. Nós podemos obedecer às suas leis, os seus mandamentos. E veja, logo depois de afirmar que eles seriam capazes de fazer isso, Deus dá os mandamentos, e eles quebram logo o primeiro mandamento, que é, não farás para ti imagens de escultura. Eles confiaram na sua própria força. Construíram um bezerro de ouro para adorar. Toda vez que você confiar mais na sua força, o resultado disso é que você vai construir um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. O homem foi criado para depender completamente de Deus. Não somos nada sem Ele, não somos nada fora dEle. Romanos 5, verso 6 vai dizer, olha só que texto. Pois quando ainda estávamos sem forças, no devido tempo Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu para aqueles que estavam sem força. O homem está sem força, não pode se salvar, então Cristo se entrega por eles. Deus não entregou Jesus para quem acha que tem força. Deus entregou Jesus para aqueles que falam, eu não tenho capacidade, eu preciso do teu Filho, eu preciso do Salvador, eu preciso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para os que estão sem força. Quando eu entendi isso, eu falei, Pai, eu não vou me esforçar mais com a minha própria capacidade, mas eu vou me mover pelo teu poder. Eu vou me mover na tua dependência, e que a sua vontade seja feita através de mim, o teu querer seja realizado através de mim. Quando você confia em sua própria força para guardar a lei, você vai cair em pecado. Sempre que você achar que pode ser santo, se prepare para cair. Se você acha que pode ser santo sem o Espírito Santo, se prepare para se tornar escravo do pecado. Porque você é incapaz disso. Não está em você. Você precisa do fluir dele na sua vida, para que a sua vida seja alinhada, seja ajustada, a santidade, a retidão. A lei, entenda, ela foi projetada para ser como um espelho, só para refletir. Ela não muda nada em você. Se você chegar em casa hoje, se olhar no espelho e não gostar do que está vendo, isso é a lei. A lei vai mostrar a realidade, independente de que você goste ou não.
A lei foi dada por Deus para mostrar as suas falhas, a sua incapacidade, o seu desastre em agradar a Deus, a sua falência moral, os seus pecados, para que você tivesse consciência total de que precisa de um Salvador, e que sem Cristo você não pode ser salvo. A lei, ela foi dada para isso, com esse objetivo. Pecadores não podem evitar o pecado. E quanto mais ele tenta ser reto, quanto mais ele tenta não pecar, mais ele peca. Quanto mais ele tenta ser santo, mais ele peca. Porque um pecador não pode se santificar. Mas Jesus, que é a graça, Ele pode transmitir tudo que Ele é para a sua vida. Jesus é santo? Ele pode te santificar. Jesus é puro? Ele pode te purificar. Porque ao contrário da lei, a graça consegue transmitir o que ela é para o homem. A lei só é um espelho. A graça é uma transformação, é um novo nascimento. Graças a Deus porque cremos em Jesus, pelo que Ele fez na cruz. Estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei, e por isso o pecado não terá domínio sobre nós. Está em Romanos 6, verso 14. Precisamos entender onde está a nossa força, onde está a nossa capacidade, e a nossa capacidade está em Cristo. E toda vez que você vem a Deus por intermédio de Cristo, você recebe restauração em áreas da sua vida que foram derrotadas. Jesus é a nossa vitória. Você vai ver que quando Davi trouxe a arca da aliança para o monte Sião, as pessoas ainda adoravam a Deus no tabernáculo de Moisés, no monte Gibeão. E o tabernáculo tinha todos os móveis, o tabernáculo de Moisés, mas não tinha a arca da aliança. Não tinha o símbolo de Jesus, não tinha a graça, não tinha o Filho de Deus, não tinha o Cordeiro. E existem diferenças importantes entre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Moisés, o povo tinha medo de se aproximar de Deus, medo de morrer, de se aproximar e ser morto por causa da santidade dele e do pecado do homem. Porque no tabernáculo de Moisés, quem se aproximasse de Deus seria julgado pelo próprio desempenho. O sumo sacerdote, quando ele sacrificava o animal, ele levava o sangue nos santos dos santos, Deus iria julgar o sumo sacerdote. E se houvesse pecado, se houvesse alguma coisinha nele, ele não sairia vivo dali. O tabernáculo de Moisés não era algo que as pessoas se achegavam, entravam livremente, em paz, tranquila, Deus está ali. Não, havia um medo. O sumo sacerdote se preparava durante muito tempo para entrar naquele lugar, porque ele precisava ser aceito por Deus. Ele precisava ser aprovado por Deus. Já no tabernáculo de Davi, o povo de Deus podia vir livremente diante da arca para adorá-lo. Dançava diante da arca. Essa era a principal característica do tabernáculo de Davi, o louvor e a adoração diante de uma arca
desnudada, exposta, visível. Livre acesso. Que foi o que aconteceu quando Jesus entregou o seu Espírito nos momentos finais ali na cruz do Calvário, nos últimos instantes, quando ele estava agonizando e entregou o Espírito, Deus rasgou o véu de cima a baixo. E aquilo que separava, não separa mais. Deus, ele remove a separação entre ele e o homem. Essa é a parte marcante do tabernáculo de Davi. Por causa da obra consumada de Jesus, temos um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho para nos aproximar de Deus. Enquanto o outro tabernáculo era uma distância, nesse novo tabernáculo, a intimidade, a relacionamento. E quanto mais você vem a Deus nesse tabernáculo, mais você vive. Quanto mais você vem a Deus nesse tabernáculo, mais você experimenta da vida de Deus. Mais você vai ver o poder dele fluindo em cada área fracassada da sua vida. Jesus, ele veio para nos libertar do pecado, também da morte, a consequência do pecado. A morte física é o inimigo final, mas tem tantas mortes que são vencidas antes da morte física. A depressão é uma forma de morte. O fim do casamento é uma forma de morte. Qualquer tipo de destruição na vida de alguém é uma forma de morte. O fracasso financeiro é uma forma de morte. A dívida, a vergonha, a exposição é uma forma de morte. Quanto mais você vem a Deus, mais você vê a sua vida ser transformada. Quanto mais você vem a Deus, mais você vê a vida de Deus engolir a morte. E a vida ser gerada em cada departamento, em cada área da sua vida. Mas quando nós colocamos nossa própria força, em vez de confiar na força e no poder dele, a morte vem, assim como aconteceu em Pérez Uzá. A nova aliança é uma aliança de dependência, é uma aliança onde eu me entrego. Há uma lei especial registrada no livro de Números, durante o tempo em que os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E ali, em vários episódios, eles tocavam em coisas impuras. E o texto diz o seguinte, Números 19, verso 2. Esta é a ordenança da lei que o Senhor ordenou, dizendo, fala aos filhos de Israel, que te tragam uma novilha vermelha sem defeito, em que não haja defeito e sobre a qual nunca haja julgo. Quem tocar o cadáver de alguém será imundo por 7 dias. Aquele que tocar o cadáver de alguém será imundo por 7 dias. Ainda há coisas no mundo que se você tocar vai trazer morte. Ainda há coisas que você, nesse mundo, que se você se relacionar com ela, se você acessá-las, vai trazer morte. Você não pode ser exposto a qualquer coisa. Você precisa se preservar de algumas coisas que matam, que geram morte, que te faz imundo. Mas nesse texto aqui, afirma que tragam uma novilha vermelha sem mancha, e esta é a imagem do sacrifício de Jesus.
Sabe a única coisa que remove a morte? O sangue de Jesus. E aqui esse símbolo é o Cordeiro de Deus, a novilha vermelha, sem mancha, o sangue derramado, vence a morte. Alegre-se em suas fraquezas, porque é aí que a força de Deus vai fluir. Tem gente que fica decepcionado com suas fraquezas. Apóstolo Paulo celebrava onde ele era fraco, porque ele diz que o poder de Deus ia se aperfeiçoar na fraqueza dele. E ele nos anima em relação a isso. 2 Samuel 6, verso 6 vai dizer: e quando chegaram à eira de Nachon, Uzá estendeu a mão para a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se levantou contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa de seu erro. E ele morreu ali junto à arca de Deus. E Davi ficou irado por causa do irrompimento do Senhor contra Uzá, e chamou o nome do lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Pérez Uzá, esse nome significa a quebra da força. A quebra da força. Eu falei aqui, Deus vai quebrar a força do homem. E nesses últimos 2 anos, o que nós temos visto é Deus quebrando a força do homem. É Deus quebrando a força da ciência. É Deus quebrando a capacidade intelectual, medicina humana. Para falando, vocês precisam depender de mim. Porque tem coisas que pode acontecer, que vai provar que vocês não são nada. Vocês precisam voltar a mim. Porque tem coisas que vocês não podem fazer sozinhos. Vocês estão me entendendo? A altivez de muita gente caiu nesses últimos 2 anos. O ego de muita gente foi jogado no chão nesses últimos 2 anos. Mas entenda, eu não estou dizendo que Deus fez isso. Deus não faz isso porque isso não existe nele. Tá? Mas Ele pode usar algumas coisas para nos ensinar. Fala, tá vendo, meu filho? Como você precisa depender de mim? A ciência não pode ajudar, mas eu posso te sustentar. A ciência não pode te fazer permanecer vivo, mas eu sou o autor da vida. Amém? Então, a força humana vai ser quebrada. Para que o homem entenda a necessidade que ele tem do amor e do poder de Deus em sua vida. E não é uma coisa ruim quando você vê a sua força quebrada. Porque quando você vê a sua incapacidade, a sua falência, você vê a força de Deus entrar. A força de Deus surgir. Apóstolo Paulo, ele fala sobre o espinho na carne. E ele pede para Deus remover isso dele. E a resposta de Deus é, 2 Coríntios 12, verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Diga o fraco. Quando você se acha que é fraco, quando você se acha incapaz diante de uma situação, é nessa situação que o poder de Deus entra. E aí você vê que você é forte nele.
e que com Ele não há limitações. Você e o Espírito Santo juntos podem fazer coisas impossíveis. Minha força se aperfeiçoa na fraqueza. E a palavra grega para força aqui é dunamis, se refere ao poder de Deus, literalmente. Fraqueza, mas se eu tiver na confiança, na dependência, o poder de Deus vem. E o milagre acontece. Porque o poder de Deus flui em nossas áreas fracas. Devemos celebrar as áreas onde somos fracos. Veremos o poder de Deus ali. Onde está a sua fraqueza, aí está também a força de Deus. Deus veio te completar. Ele veio pegar essas lacunas frágeis, deformadas, incapazes e preenchê-las com o seu poder. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Jesus Cristo. Perceba, sempre que eu não sou capaz, o poder dele vai entrar se eu estiver na dependência. Se eu estiver entregue. Somos tão acostumados a mostrar nossos pontos fortes, né? A nossa melhor performance. Um filme, muitas vezes, falso. Ninguém gosta de mostrar fraqueza. Entra lá no Instagram e você vai ver um mundo de fantasia. Parece que está todo mundo feliz. Ninguém tem crise, ninguém está viciado em nada, ninguém está devendo. Ali no Instagram parece, e pior que tem gente que vai no Instagram, visita alguns perfis e sai dali deprimido, porque fala, está todo mundo feliz, só eu que não. Você caiu naquele mundo de fantasia lá? Tudo falso. Somos acostumados a mostrar só o ponto forte. Mas Deus está interessado em você mostrar para Ele o seu ponto fraco. E reconhecer diante dEle a sua fraqueza e fala, Pai, manifesta o Teu poder nessa área, porque eu sou incapaz. E aí é onde Deus vai entrar, é onde Deus vai agir. Como filhos de Deus, a gente não tem que ser um super-homem, não. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa capacidade. Eu não tenho que pensar como o mundo, eu não tenho que agir como o mundo, eu não tenho que achar como o mundo haja. O mundo, quando descobre alguém, no mundo descobre a sua fraqueza, ele entra em depressão. Está vendo, eu não posso, que eu não vou vencer. Ai, meu Deus, minha vida está acabada. Mas quando um filho de Deus e uma filha de Deus se encontra com uma limitação, com uma fraqueza, ele começa a celebrar porque o poder de Deus vai se manifestar naquela área. Nós não agimos da mesma forma. Nós não nos movemos da mesma forma. 2 Coríntios 12, verso 10 diz, por isso tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu sou forte. Apóstolo Paulo tinha essa consciência, o que eu não posso fazer, ele pode. O que é impossível para mim, para ele é possível. Onde eu sou fraco, ele é forte. E essa união entre eu e meu Pai Celestial é perfeita. Quando Deus libera seu poder em suas áreas de fraqueza, às vezes você pode nem perceber, às vezes vem de uma forma sutil, gradual, lenta.
talvez não seja perceptível e nem tangível. E às vezes você nem esteja consciente de algo está acontecendo, que Deus está trabalhando nessa situação, que Deus está trabalhando em você, mas você em um tempo, no futuro, você acaba descobrindo que algo aconteceu, que o resultado veio, que o milagre aconteceu. E as pessoas chegam em você e falam, algo mudou, hein? Mas você virou, você prosperou, como assim? Que virada foi essa? E simplesmente você começa a comprovar que Deus estava agindo naquela área em que você achava que não poderia vencer. Existem bons resultados no seu futuro. Em Cristo. Existem grandes resultados no seu futuro. Então comece a regozijar em todas as suas áreas de fraqueza e na quebra da sua força. Deus está reconstruindo essas áreas. Quando você chega num limite que fala, eu não tenho essa capacidade, anime-se, celebre. O mar vai se abrir. Sempre que o homem não tiver capaz... Olha, o povo estava diante do mar vermelho. E a única coisa que Deus queria... Alguém tinha dúvida alguma que a força do homem ali foi quebrada? Por quê? O exército de Faraó atrás, mar vermelho na frente. Ou seja, humanamente, minha força foi quebrada. Eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho capacidade de sair disso, eu estou cercado, é uma situação impossível na minha vida. E a única coisa que Deus fala para Moisés é, diga ao povo que marche. Parou por quê? Por que parou? Marcha. Eu não prometi tirar vocês do Egito? Eu não te prometi a terra prometida? Por que agora vocês param diante do Mar Vermelho? Por que agora vocês se acovardam diante do exército de Faraó? Marche. Quando a sua força for quebrada, diante de situações da vida, e você estiver diante de um impossível, sempre lembre-se, o Espírito Santo vai mandar você marchar. Porque quando você marchar diante de sua falência, o mar se abre. O milagre acontece. Amém? Deus quer te levar a andar na dependência dEle. Deus quer te levar a andar no sobrenatural, mas não existe sobrenatural se eu ando pela minha força natural. Eu não posso transcender se tudo eu tenho que ter uma explicação natural para as coisas. Eu não posso viver pelo poder de Deus se manifestando em minha vida se tudo eu vou racionalizar. Porque as coisas de Deus não são racionalizadas, muitas vezes não são entendidas, elas simplesmente acontecem em um estalar de dedos, sem explicação, sem lógica, sem a matemática humana, sem explicação científica. Quando Deus coloca a mão, a realidade dele se manifesta na terra, e aquilo que tem lógica fica confundido dentro da capacidade intelectual do homem de entender as coisas. Deus não está preso à lógica do homem. E Ele quer que simplesmente você se desprenda disso. E que você não se acovarde mais diante de suas limitações. E esse é o ponto aqui hoje. Não se paralise diante de suas fraquezas.
Localizou uma fraqueza na sua vida? Celebra. O poder de Deus vai se manifestar nessa área. Ao invés de falar, e agora o que eu faço? E agora eu não sou capaz? Não, agora você vai celebrar, você vai adorar, você vai cantar louvores e falar, Pai, o teu poder vai se manifestar aonde eu sou fraco. Então eu vou celebrar. Essa é a forma de experimentar aquilo que só Ele pode fazer. Ou eu posso me contentar com o que eu posso fazer com o meu braço. Mas eu não te aconselho. Porque os pensamentos dele são maiores do que os seus. Os planos dele para a sua vida são melhores do que os seus planos para a sua vida. Confia nele. Principalmente diante de suas fraquezas.